investigativo, no nosso caso, sobre genética, né? E você que não é da área da genética, pelo amor de Deus, né? Não saia, continue aqui com a gente. Por quê, né? Quem não é da área da biologia? Porque quando a gente aprende esses bastidores, a como construir um jogo, a gente não está pensando só no conteúdo. A gente está pensando de uma forma geral. Então, qualquer área pode se apropriar, pode pegar inspiração, tipo, opa, isso aqui eu posso adequar no meu contexto. E a ideia é essa, né? Não é ficar restrito ao conteúdo de genética nem de biologia, mas se ampliar os nossos olhares, os nossos horizontes. Tá certo? Então, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. E, Sander, muito, muito, muito obrigado. É muito bom ter você aqui. Sempre é um fervilhar assim de muitas ideias, muita coisa boa, toda vez que você aparece aqui para conversar com a gente. Então, muito obrigada por aceitar esse convite mais uma vez. E eu espero que seja mais uma de várias, né? Que a gente sempre possa ter oportunidade de trocar aí e ajudar outros professores a trazerem mais inovação, mudar a mentalidade, né? Trazer coisas que sejam mais significativas para os estudantes, para que a gente possa formar cidadãos, cidadãs que façam diferença na sociedade, né? Então, mais uma vez, muito, muito obrigada por estar aqui com a gente. A palavra é toda sua. Eu que agradeço, Ana, né? Boa noite a todas, a todos e a todos aí. É muito bom, tá? Acompanho, sempre que possível, estou acompanhando o canal de vocês. E hoje nós vamos até sondar aí, viu? Quem anda acompanhando, quem é assíduo e quem não é, viu, Ana? Mas sempre que possível eu ando acompanhando o canal, assistindo e tendo contato com vocês, né? Com a Ana mais de perto, nos nossos grupos de pesquisa, né, Ana? E Mas é isso aí. O que eu puder ajudar, eu tô disponível, pode chamar. É sempre um prazer conversar com vocês, conhecer pessoas, estabelecer relações. Eu acho que isso é muito importante para nós. que bom. E, e aí eu não sei como é que. Eu tô debutando aqui, né? Eu não sei como é que vocês estão acostumados a fazer. Então, olha só, a proposta de fazer aqui no Google Meet é que as pessoas possam perguntar, possam Uhum. interagir mais com a gente. Então, as meninas que estão aqui com a gente, fiquem à vontade, né, para Tá. perguntar. A gente vai. Você quer que compartilhe o artigo aqui, Sandra? Olha, eu não sei se tem necessidade, não. Se tiver, a gente compartilha. Porque o que eu pensei em fazer? Ah, Eu pensei da gente ver um contínuo desse artigo, mas muito nesse viés dos bastidores dele, do processo de construção mesmo, né? De sim. entender como que ele foi construído, como que ele foi concebido, os sabores e os dessabores do processo de construção, né? E assim, durante a fala, eu não preparei slide, viu, Gorete? Então não tem aqui os 86 slides. Eu juro que eu fiquei tentado em preparar, até perguntei para a Ana ontem, mas ela, não, pode falar as 4 horas, mas não precisa ter slide, não. Ô, Sandra, o que você acha? Eu vou só compartilhar o artigo aqui para as pessoas entenderem do que Ah, nós ok, ok, falamos, ok, né? ótimo. Porque isso eu acho que é importante. Isso aí é tranquilo. Eu Porque eu vou deixei tentar ele seguir aberto esse aqui. contínuo dele mesmo. Sim, mas é só para as pessoas localizarem. Uhum. Aí, se ele aparecesse aqui, ia ser ótimo, né? Sempre assim. Conseguiu? Não, ainda não. Não, ele não está aparecendo. Ele está aberto aqui, não está aparecendo a trilha. Deixa eu ver se agora ele vai aparecer. Às vezes, fechando e abrindo ele de novo, ele aparece, né? Agora ele apareceu. Boa noite, Arlete. Tadinho. Aí, Então, apareceu. para quem não está sabendo do que nós estamos falando, o artigo é esse aqui, ó. Cronos refletindo sobre a construção de um jogo com viés investigativo. E aí ele foi elaborado tanto pelo Santer quanto pelo Rodrigo. E o Rodrigo, gente, infelizmente, a Covid o levou de nós. E eu queria aproveitar esse momento para a gente fazer um minuto de silêncio em homenagem a ele e tantas outras vítimas da Covid que, infelizmente, estão, ainda está existindo vítimas da Covid.
e todas as pessoas que poderiam estar aqui hoje ainda se tivessem tido tempo para receber a vacina, né? Se a vacinação tivesse sido mais rápida, mais eficiente, né? Assim como o histórico que a gente tem enquanto país. Então, eu queria fazer um minuto de silêncio em homenagem a ele. Então, que a gente possa, vibrando não só pelo Rodrigo, mas por todas essas pessoas, que a gente possa fazer esse mundo valer a pena, né, gente? A gente possa dar a nossa contribuição e a gente, no campo da educação, acho que tem muito a contribuir para que a gente possa formar cidadãos mais conscientes, mais críticos, né, em relação ao conhecimento, que a gente não tenha tantas fake news flutuando por aí, né? Porque elas se disseminam por essa dificuldade de lidar com o conhecimento. Então, que a gente cumpra o nosso papel social, que é essa formação dos cidadãos, né? E a investigação, ela pode contribuir muito com isso. E esse é um dos nossos propósitos, trazendo o Santer aqui, para nos ajudar nesse processo, né? Como ele disse, dos sabores e dos dissabores de construir um jogo investigativo. Então, esse aqui é o artigo, e como o Santer disse, a gente não vai ficar com ele aqui na tela, a gente vai mais trocando uma ideia, e quando precisar, a gente compartilha de novo, tá bom? Se quiser até deixar, Ana, não tem problema, né? Porque aí as pessoas que vão se entrando, elas vão vendo, né, do que a gente está falando. Talvez Pode seja ser também. até interessante. Então, boa noite, né, pessoal? Então, eu acho que é importante trazer o contexto, eu acho que a Ana trouxe um primeiro contexto, né, que é esse contexto que, infelizmente, o Rodrigo não está mais entre nós, né? O Rodrigo é uma pessoa muito viva, né? Ele foi o contexto dessa pesquisa e desse jogo, ele aconteceu em 2010, né? Na verdade, 2009, 2010, quando o Rodrigo fazia uma especialização no CECIMIG em ensino de ciências por investigação, que é o ENSI, né? Hoje ele chama CECI. E aí, nesse contexto, eu fui professor do Rodrigo, de uma das disciplinas, e aí nós estabelecemos um laço de amizade, porque não tem como não ser amigo do Rodrigo, né? Que ele era uma pessoa muito carismática, né? Muito querida por todos. Então, assim, quando eu soube do falecimento dele, foi um choque muito grande, né? Principalmente por ser pai, ele era pai de três, tinha três filhos, né? Então, todo um contexto. Estava no processo de conclusão da dissertação de mestrado dele, no Promestre, no ICB, né? A gente tinha conversado algumas coisas, ele tinha progredido no Cronos, né? Porque o Cronos, quem leu o artigo viu, e quem discutiu, né, na exploração criativa, o artigo também viu que ele só apresenta um caso, mas ele evoluiu com outros casos, mas não avançou. E aí eu deixo aí, né, a Ana fez esse 1 minuto, mas as palavras do Rodrigo, os pensamentos, a alegria dele está contida nos trabalhos que ele realizou e nesse artigo, com certeza, porque foi um trabalho que ele se empenhou, se dedicou e
Era a menina dos olhos do Rodrigo, né? Então eu acho que isso é uma coisa muito bacana de trazer, que foi essa paixão com o produto, né? Com a pesquisa. E esse produto, ele não era inicialmente um artigo. Pela escrita do Rodrigo, pelo formato da escrita do Rodrigo, a gente já sabia que ele tinha grande potencial de virar um artigo, como virou. Mas na dissertação, na monografia dele, né, da especialização, a gente percebia o envolvimento dele e o amor que ele tinha por aquilo que ele estava fazendo. Né? E era alguma coisa que para ele tinha sentido, né? Para ele fazia sentido, e aí investe. Então essa talvez seja uma coisa, porque na produção de trabalho científico nem sempre são muitos sabores. Aliás, a maior parte do tempo, se a gente for pensar, são de sabores. Né? Chega um ponto do doutorado que a gente está assim, não aguenta mais ler nada sobre o trabalho, não aguenta mais ler sobre o nosso trabalho, acha que ele está insuficiente, né? Que ele está imprestável, e ainda bem que tem um orientador, né, para colocar assim, não, é hora de colocar um ponto final, é isso, e vamos lá do jeito que está, né? Que tá bom, que tá defensável, e a gente vai. Então, é muito bom. Mas o Rodrigo fazia isso com muito gosto. Ele, em hora nenhuma, ele ficou com esse. Também não dá tempo, né, Ana? Uma especialização não dá tempo de ficar, de ter assim, não aguento mais ler sobre isso, que ela é muito rápida, né? Muito viva. É. Então, isso foi um processo muito bacana. E aí, depois eu posso deixar um link da dissertação dele também, eu posso colocar no fórum também, porque qual que é a vantagem? Porque um artigo ele é sempre muito restrito. Essa foi um grande desafio para o Rodrigo. O fato de você pegar uma dissertação, que não era uma dissertação muito grande, eu acho que ela tinha 60 páginas, né? Não é uma dissertação muito grande. Mas você colocar 60 páginas em 19, igual tem um artigo, é um desafio muito grande, né? A não ser que você tenha um colega, igual a gente tem, né, né, Ana? O Luiz, né? O Luiz é assim, é um redutor que eu vou contar, é fantástico. Ele pega um texto de 60 e transforma ele em 10 com uma qualidade brilhante também, mas eu não tinha essa capacidade de redução e o Rodrigo também não, principalmente apaixonados com um texto de dissertação igual nós estávamos. Então esse foi um primeiro desafio que o Rodrigo teve, né, nesse processo. Vamos escrever o artigo? Vamos. Tanto é que esse artigo ele ficou 2 anos para ser escrito. O Rodrigo defendeu em 2010 e aí ele foi publicado em 2013. Ele foi submetido no final de 2012 e foi publicado em 2013, se eu não me engano. E foi assim, foi um parto mesmo, né? Ele conseguiu ir 30 páginas. 30 páginas não dá, Rodrigo, tá muito grande ainda. Vamos ver o que a gente enxuga aí. Aí foi enxugando, até que nós conseguimos chegar num formato, né, que era um formato até maior do que o artigo. E uma das recomendações do grupo editorial foi a redução ainda de algumas partes. Nós fizemos essa redução e ainda bem que deu certo e houve a publicação. Então, um dos desafios assim que permeou todo o processo, né, foi o processo de redução, de colocar a essência do trabalho, né, a essência dele, daquilo que ele queria comunicar nesse trabalho. E aí, na dissertação, vocês vão ter as cartas, né, os cartões de pista, o manual do professor. Então tem essa vantagem, porque quem quiser reproduzir o jogo, pelo artigo não tem como reproduzir. Né? Mas pela dissertação, você tem as cartas, você tem as pistas, você tem todo o material na dissertação. Né? Então, A gente pode deixar o link na descrição do vídeo que a gente vai deixar gravado lá no canal, ok, né? Porque isso era uma das coisas que a gente estava pensando. Eu não lembro se estava na nossa discussão, Gorete, você lembra? Que eu lembro que a gente falou assim, ou se foi só uma conversa com a Andrea. Tipo assim, a gente queria saber como que pega o material todo, né? Para poder, se a gente quiser usar nas nossas aulas e tal. Isso, lembro sim, foi exatamente. Foi no nosso grupo mesmo, foi? Eu vou colocar ele aqui no chat, que aí fica registrado, tá, Ana? Me manda pelo WhatsApp também, fazendo favor, Sander, que Tá, eu te mando. aí Como pode o deixar WhatsApp meu na tá mensagem fechado, no WhatsApp, fazendo tá. favor. Ele tá fechado, mas eu te mando ele também. E assim, Tá. eu tenho os arquivos em CorelDRAW também. Então, quem depois tiver interesse e quiser os arquivos da carta,
Sim. das cartas, é só me mandar um e-mail que eu envio, né, esse material aí também, sem problema nenhum. Né? Aí eu deixo o seu e-mail também no link. Ok, Daí ok. quem estiver Ele assistindo tem vai um ver. artigo também, né? Sim, Né? Então, assim, a vantagem de você sim, tá. ir, né, de ir na dissertação é que você tem acesso à integridade, à integralidade de todo o material produzido por ele. Né? Ele vai Sim. estar lá em PDF, mas se quiser o CorelDRAW, é só entrar em contato que eu tenho esses arquivos e eu posso colocar. Então, assim, o Rodrigo fazia um curso. Gente, se vocês quiserem perguntar alguma coisa, pode interromper, pode, né? Assim, vamos conversando. Senão, eu vou que vou. É, então, assim, o Rodrigo fazia um curso que era de ensino de ciências por investigação. E aí, ele falou assim, ó, Santi, eu quero construir a monografia com alguma coisa do ensino de ciências por investigação, né? Mas é claro que tinha que ser, né? Ele estava fazendo um curso de ensino de ciências por investigação. Não, existiam outras perspectivas. Ele podia construir um jogo na perspectiva mais CTS, embora esse jogo tangencie também essa questão da perspectiva CTS, né? Tinha outras perspectivas que ele podia abarcar e construir o processo. Eu falei, eu quero o ensino por investigação, porque durante o curso a gente vivenciou simulações, jogos, algumas estratégias de gamificação, né, que estava começando a surgir, ficar mais famosinha, assim, essa estratégia de gamificação e tal. Então, eu quero construir alguma coisa com ensino de ciência por investigação. Eu falei assim, ok, Rodrigo, então a primeira coisa debruçar um pouquinho mais sobre o ensino de ciência por investigação e ver, pelo menos, as características do ensino de ciência por investigação. Né? Então, uma primeira coisa dessa tarefa dele do processo de construção foi entender aquele viés, aquela perspectiva teórica que ele ia construir um jogo. Né? Então ele tinha que se apossar dessa perspectiva teórica de forma que ele compreendesse melhor essa perspectiva, mesmo tendo passado pelo curso de ensino de ciência por investigação. Né? Isso ele já estava quase terminando, faltando um semestre para concluir. Então aí ele fez o estudo, a gente discutiu alguns artigos, alguns deles estão até no corpo do texto e tal. Ele falou assim, ok, Santa, sabe o que eu acho? Quando eu era pequeno, quando eu era mais jovem, né? Porque ele era jovem, né? Quando eu era mais jovem, eu tinha um jogo que eu adorava brincar com ele, que era o Scotland Yard, né? Às vezes a gente brinca de detetive, né? Tem um jogo de tabuleiro que é o detetive, né? Não sei se vocês se lembram, né? Mas assim, Coronel Mostarda matou, sei lá, Dona Violeta com a chave inglesa na biblioteca, né? Tem esses negócios assim, né? Com candelabro, né? Enfim. Uhum. E esse Scotland Yard era um jogo diferente, porque ele era um mapa de Londres, né? Um jogo de tabuleiro que era um mapa de Londres, e acontecia um assassinato, e você tinha várias pistas e tinha que descobrir o assassino. Então era um jogo muito bacana. Eu falei assim, sabe, eu queria fazer um negócio parecido com esse Scotland Yard. Eu falei assim, mas ele é muito parecido com o detetive. Eu falei assim, detetive tem aquele tabuleiro muito certinho e tal. Não, eu quero fazer umas ruas meio tortas, assim, uns negócios mais diferentes, visualmente mais bonitinho do que o detetive. Eu falei assim, então tá, Rodrigo, faz aí, vamos ver. Então, o primeiro processo foi um processo de escolha, que ele queria fazer uma atividade investigativa, então ele teve que estudar esse campo teórico. Um segundo é que ele queria fazer um jogo, então ele tinha que estudar o que era um jogo. Né? Na verdade, eu senti que ele ficou meio naquela, se ele queria fazer um jogo ou se era alguma coisa meio gamificada. Né? Vocês já viram aí, eu já vi que na exploração criativa vocês já discutiram a diferença entre jogo e gamificação. Né? Então, quem acompanha aí, ó, tá por dentro aí que não é a mesma coisa, embora muitos achem, não é isso, Ana? Só que acabou que a gente foi investigando mais sobre a gamificação e viu que o uso de jogos e a gamificação, pensando na resolução de problemas, tinha mais diálogo do que se você pegar só a gamificação, tipo, a premiação, ou então a competição, pegar só um elemento. Pelas nossas discussões, esse é muito, muito pouquinho, assim, para poder ser suficiente para
proporcionasse uma aprendizagem mais ativa, sabe? Uhum. Pelo menos as leituras que a gente encontrou tinha esse ponto em comum entre o uso de jogos com a gamificação focado na resolução de problemas, que esses teriam maior potencial para favorecer a aprendizagem ativa. E acabou que a gente usou meio como sinônimo por causa desse ponto em comum dos estudos sobre gamificação, que era a resolução de problema, e os de uso de jogos com resolução de problemas. A gente pegou esse ponto em comum aí. Essa perspectiva de resolução de problemas é até interessante a gamificação, porque o mundo, o coworking, né, o mundo empresarial usa muito isso nos processos de coach, e eles usam aqueles kitzinhos da Lego para trabalhar essa questão da gamificação nessa perspectiva de como usar a gamificação na resolução de problemas no mundo empresarial, né? Que você tem um problema, tem que resolver, então você tem os times, né? Eu tenho uma prima que ela é coach nessa área empresarial, e ela usa muito isso, ela adora usar Lego para usar como sistema de gamificação para a resolução de problemas em times, né, em grupos. Então, essa pegada de resolução de problemas ela é muito poderosa na gamificação, e que ela acaba tendo em muitos jogos, né? E nesse tem. Então, nesse jogo que o Rodrigo constituiu, no Scotland Yard, que era um dos modelos dele, também tinha. Mas aí, eu pensei assim, Rodrigo, tá, mas você vai construir um jogo, e aí, qual que vai ser a pegada do jogo? Eles vão andar pelo tabuleiro, assim, e pronto? Não, Santa, eu queria sustentar muito nessa questão de que eles tinham que pensar alguma coisa, então eles tinham que pensar, será que aconteceu isso? Será que aconteceu aquilo outro? O que será que aconteceu? Para responder isso, o que eu preciso de saber? Né? Então, ele estava relacionando muito, eu vi que ele estava muito nessa pegada da relação entre hipótese e evidência. Né? Era o que ele que mais queria estar reforçando, uma hipótese de se era filho de tal, né? Já partindo para o jogo, que ele não tinha definido o jogo ainda. Né? Ele não sabia se ia ter um crime, alguma coisa, porque também estava na moda na época o CSI, né? Aquelas histórias de detetive, né? De Miami, de Nova York, tinha o CSI Miami, CSI New York, e aquele negócio de DNA, forense, né? Medicina forense, biologia forense e tal. Então ele estava muito ligado nisso. E eu acho que isso é importante, porque acaba que esse contexto histórico dele, o contexto dele, ele traz para o processo criativo desse jogo também. Né? Então, esse primeiro processo de definir o jogo, que seria um jogo, e que ele usaria o ensino por investigação, mas muito nessa perspectiva que os alunos pensassem em hipótese, que o jogo fosse dando pequenas evidências que conseguissem consolidar essas hipóteses ou refutar essas hipóteses. Então, eu acho que isso foi uma coisa marcante, embora, na época, ele não tenha escrito sobre essa relação de hipótese e evidência. Né? Ô, Sander, só te interromper um pouquinho, porque essa sua fala, ela me faz pensar o quanto que, às vezes, quando a gente está muito afoito, assim, querendo, né, implementar uma determinada metodologia, às vezes a gente fica frustrado, né, porque acha que, assim, a pergunta tem que sair imediatamente, tudo tem que sair muito rápido, e pela sua descrição, é muito nítido, assim, que a gente ele foi buscando inspirações, então pensou os jogos que chamavam atenção, aí depois pensou assim, essa parte teórica que você falou também da investigação é muito importante, né? Então você vai fundamentar numa abordagem investigativa, ou numa abordagem CTS, ou qualquer outra abordagem que tenha essa fundamentação teórica, o quanto que é importante conhecer para você ampliar os seus horizontes, né? E que esse processo de construção, né, que você falou lá da medicina forense, e aqui a gente vai ver que não tem a ver com nenhum crime, né? Então, assim, as primeiras ideias que surgem não são necessariamente as que vão perdurar, né? Então, esse processo, ele é muito importante ter essa clareza, para não gerar essa frustração, porque eu sei que tem muitas pessoas aqui que são parecidas comigo, que são, assim, muito afoitas, sabe? Assim, ai, meu Deus, eu quero, e fica se cobrando e
mas devia ter dado conta, já devia ter a questão, já devia ter isso. E a gente tem que ser mais gentil com a gente, entender que é um processo, né? Que a coisa, ela vai se construindo, ela vai se consolidando. E se a pessoa nunca fez um jogo na vida, isso a primeira vez vai demorar mais mesmo. Isso faz parte, né? Depois que vai ganhando experiência, que vai... Algumas coisas vão se automatizando mais, né? Mas esse momento precisa ser respeitado. E esse foi um dos desafios, porque foi o primeiro jogo que ele construiu, né? Assim, muito parecido com outro, né? Porque ele acabou nesse processo, ele descobriu um outro jogo também. Ele não tinha definido o tema ainda, né? A gente já tinha definido que seria ensino por investigação, seria um jogo, né? No modelo do Scotland Yard, mas não tinha definido a temática ainda, né? Ele estava assim, vai ser assassinato, DNA, genética e tal, ou vai ser igual detetive, né? Que não tem muito essa pegada. Ele estava no limbo ainda. Aí descobri um outro, né? Descobri eu lembro direitinho, né? Eu estava lá no CP, tinha marcado uma orientação com ele lá no Centro Pedagógico, no Núcleo de Ciências. Aí ele chegou, Santer, descobri um jogo. Eu falei, o que você descobriu, Rodrigo? Eu falei assim, descobri, acho que eu até anotei o nome do jogo aqui, quer ver? Desvendando a Genética. Ele descobriu um jogo chamado Desvendando a Genética, que é um jogo do como é que é o nome? Pedagotec, da Universidade Federal de Goiás, que abordava os conceitos genéticos. Eu falei assim, é isso. Né? Esse jogo não era um jogo nos moldes que ele queria, mas ele falou assim, é isso, eu quero abordar os conceitos de genética. Eu falei, mas de genética, Rodrigo? Por que você acha que é genética? Né? Por que é importante genética? Você não escolheu outra coisa. Por que escolheu genética? Aí ele falou assim, por que você acha que é importante os meninos saberem genética, né? Porque é uma das... mas por que um jogo de genética? Será que já tem muito jogo de genética? Aí você acabou de trazer um. Aí falou assim, não, mas você acabou de jogar um balde de água fria em mim. Eu lembro direitinho. Não, eu falei, não é isso. O que eu estou querendo falar para você? Nós temos que ver por que genética. Né? Então nós vamos ter que estudar um pouquinho mais sobre por que a genética. Né? Será que a genética ele é um campo favorável para jogo? Será que já tem muito jogo? Será que a gente já não tem um jogo igual esse que você está querendo construir? E a gente pode adaptar ele ou fazer uma validação maior dele? Aí falou assim, entendi. Então tem que estudar genética, né? Tem que estudar se tem jogos. Né? Então, assim, a segunda missão do campo teórico era buscar se existia algum jogo na área de genética parecido com o que ele queria, porque ele tinha acabado de trazer um jogo que não era nos moldes que ele queria, mas era muito parecido. Né? Então a gente tem que resguardar, até assim, uma especialização não tem que ser inédita, mas ele estava tão empolgado que assim, então vai. Né? E aí ele fez a pesquisa, foi uma questão, ele trouxe alguns elementos da pesquisa que estão mais descritos na monografia dele, e que a genética tem, né, essa questão muito da abstração, de conceitos muito abstratos, que são muito complexos, né, de entender, porque é abstrato mesmo. Né? Tanto é que agora eu estou fazendo um trabalho junto com o pessoal do ICB, que nós estamos construindo um kit que chama Maleta da Genética, justamente para entender esses processos de transcrição, tradução, gene, códons, anticódons, esses negócios todos que acabam sendo muito abstratos. Então a gente está desenvolvendo um material que em breve a gente pode estar divulgando aí, viu, Ana? A gente pode estar trazendo aqui, Eu já divulgando. estou anotando aqui ao próximo encontro. Eu acho que eu tenho até uma maletinha aqui, mas ela é o protótipo, né? Primeira mão, hein? Tá o protótipo da maletinha aqui, ó. Essa maleta. Eu vou até tirar o compartilhamento. Olha lá, ó. Então ele é um protótipo, né? Porque, não sei, aqui é uma célula, né? Esse material ele é todo impresso no ICB, então a gente tem parceria com o laboratório, e aí estão, né, os aminoácidos, né? Tem os aminoácidos, aqui tem as bases nitrogenadas, né? Com as ligações aqui, né? E a gente está desenvolvendo um material, esse aqui é um protótipo, a gente está aplicando a segunda versão do protótipo agora no ICB, no CP, né, com o GTD, para a gente ver como é que caminha.
Então, o Rodrigo, e foi fruto assim, o primeiro pensamento disso veio lá da pesquisa com o Rodrigo. Depois dessa pesquisa do Rodrigo, teve uma outra orientanda minha que trabalhou essa questão da abstração dos conceitos abstratos na genética, no ensino de genética, só que ela usou simuladores, e aí isso foi evoluindo, evoluindo até chegar na maleta da genética, que eu achei uma parceirona lá no ICB, uma professora, a Lisa, parceira nossa no projeto, está desenvolvendo isso aí. Então, mais para frente, tem bons frutos. Mas aí, vamos voltar para o Rodrigo, né? O Rodrigo, depois do banho de água fria, falou assim, então tá bom. Aí, em outra reunião, ele falou, não, mas é porque são... Agora eu já sei por quê, Santos. Ó, não tem outro jogo, eu não achei um parecido com aquilo que eu quero. Já sei até o nome dele. Nessa reunião já veio com o nome dele, pronto. E os conceitos são muito abstratos. O professor, quando ensina genética, ele enche aquele nome de... enche o quadro de letrinhas lá das bases nitrogenadas e fala que aquilo é um gene, e o menino não sabe o que é um gene, né? Eu tinha passado um artigo para ele para ler, o que é gene, afinal, e ele falou que aquele artigo bagunçou mais ainda a cabeça, né? Porque o gene ele tem vários conceitos, ele não expressa especificamente numa sequência de bases nitrogenadas do DNA. Tem outras perspectivas de genes, aí tem os intrusos lá, né? Os introns, os exons, que eles têm todo, que as nomaiadas tudo. Então, ele falou assim, é um conceito muito abstrato. Eu falei assim, beleza, então, Rodrigo, eu acho que você tem uma boa justificativa, fez a pesquisa e tal. Então, vamos lá, vamos escrever isso aí, vamos começar o jogo, então. Aí, o próximo passo que ele fez foi fazer esse levantamento de conceitos que são aprendidos em genética e que poderiam ser usados nessa perspectiva de jogo. Né? Então, olha assim, um trabalho, a construção de um jogo pedagógico, quão rica é o processo de construção, quão laboroso, dá muito trabalho, né? Mas quão rico é esse processo de construção se a gente segue se é possível, né? Se nos permite, se o tempo nos permite, por isso que Cronos, se o tempo nos permite esse processo de construção, né? E esse foi, o Rodrigo fala que o Cronos é o tempo, mas assim, fica um trem meio vago ali, né? Mas Cronos não tem nada a ver com genética, né? O tempo e tal, assim, não, porque assim, primeiro, eu coloquei Cronos porque eu fiquei um tempão estou um tempão montando isso, planejando. Então é o tempo. Eu acho que a genética ela vai ter o seu tempo. Era um cara visionário ainda, né? Vai ter o seu tempo e a sua importância ela vai ser revelada. Então nós estamos aqui construindo um jogo que ele vai ter o tempo dele, que aquilo que a genética vai ter o seu campo, todo mundo vai reconhecer ela como a ciência atual, né? E as vacinas vieram aí agora, né? Na questão da genética, trouxe a questão da genética e tal, e aí acaba revivando. Então, ele trouxe, eu lembro assim, que foi uma briga, uma discussão, uma discussão que a gente fez, porque ele acabou introduzindo o sistema ABO nas cartas também, RH, e introduziu o MN também, que normalmente a gente não aborda no ensino médio. Então, ele trouxe outros elementos, teste de paternidade, que na época, assim, se fazia, né? Aonde tinha teste de paternidade? Programas de TV, né? Uhum. Então, assim, olha como que esse contexto vai influenciando. Vamos colocar o teste de paternidade, então. Assim, mas se você fazer o teste de paternidade, você vai contar você vai já dar praticamente as respostas que as pessoas... não, mas nós vamos fazer umas regras que eles vão demorar um pouquinho para chegar nesse teste de paternidade aí. Então, assim, foi um processo construtivo que foi longo, né? Então, pensou-se, era um ensino por investigação, depois tem um processo de escolha do tipo de jogo, e um processo de estudo para aquele tipo de jogo, depois um processo de escolha do conteúdo abordado, e aí uma outra pesquisa, né, sobre tanto os jogos com esse conteúdo, quanto do próprio conteúdo em si, né, na dissertação ele tangencia essas questões, e aí vem a construção do jogo. Então tá, vamos agora. Agora chegou a hora de a gente construir, nós já estudamos. Sabemos que tem que ser ensino por investigação. Sabemos as características que a gente quer colocar e tem que colocar para que ele aborde
o ensino investigativo. Sabemos a importância do jogo tabuleiro e que vai ser um jogo tabuleiro e como que ele vai ser construído. Sabemos que ele vai ser genético e já colocou os conteúdos, as temáticas que tem que estar ali. Então vamos lá, vamos construir agora. Ele já tinha escolhido o nome, né? O Cronos aí, porque ficou muito tempo construindo e tal. Eu falei assim, Rodrigo, mas Cronos não tem nada a ver, assim. Você fez uma boa justificativa, você defendeu direitinho. Ah, então tá, então vamos colocar uma lupinha, porque aí fica parecendo de detetive, alguma coisa assim. Por isso que tem a lupinha lá também, né? Vocês vão ver que tem o Cronos e tem uma lupinha na logo, né, do tabuleiro lá. E aí começou um processo que foi o mais difícil de todos eles, que foi o processo, e quando a gente olha, assim, não, isso aqui é muito fácil, não foi mais difícil não, que foram a construção das regras do jogo. Nós preferimos começar pelas regras do jogo. Por quê? Porque era um jogo de tabuleiro e um jogo de regras, né? E aí eu lembro, né, nessa época a gente fez uma discussão sobre a questão do jogo com regras, o jogo de regras, né? Teve até uma discussão assim, se o jogo gera aprendizado, se o jogo não gera aprendizado, se o jogo era para fixação de conteúdo, né? Porque tinha, na época, minha co-orientadora de mestrado, ela era da psicologia, e ela tinha uma defesa muito forte que o jogo ele não gera aprendizados. Depois a gente pode ter outra conversa sobre isso, né? Pelo menos no campo teórico. Então ela tinha essa, e ela fazia uma defesa muito forte. E como ela era uma pessoa muito influente, né? Era umas leitoras e tradutoras de Vygotsky, do russo para o português, né? Então assim, a gente ficava meio cheio de dedos para poder discutir também. E ela tinha uma propriedade teórica muito grande também. E a gente fez essa discussão, o Rodrigo participou dessa discussão, falou assim, eu não vou entrar nesse negócio, não. Meus alunos já aprenderam sobre genética e eu vou fazer um jogo só para eles revisarem o conteúdo. Eu não vou entrar nessa pegada de se gera aprendizado. Eu falei, não, também acho que não é o propósito, né? Então, olha para não, mas agora você me deixou cheia de curiosidade, pelo menos dá uma palhinha aí, quais eram as justificativas dela sobre por que não gerava aprendizagem? Porque ela pegava muito no campo da psicogênese da aprendizagem, né? Na concepção de Piaget. Então, o que acontece? Na verdade, quando a gente pega a estrutura dos jogos, ele gera um processo de final de apropriação do processo, mas não é o processo de acumulação. Então, por exemplo, se o menino tivesse que aprender a genética jogando, muito provavelmente ele não aprenderia os conceitos da genética no jogo, a não ser que o jogo tivesse escrito e explicitado o conceito de genética no jogo. Mas ele conseguiria apropriar de alguns termos, que depois, quando ele viesse a aprender, não por meio do jogo, isso poderia ter uma costura maior. Mas uma coisa que ela pegava muito era no campo das crianças, né, que ela pontuava o seguinte: o jogo ele está no campo da imaginação, ele está no campo da fantasia, que você pode contornar, burlar as regras foram feitas para isso, para serem contornadas, burladas, e as crianças fazem isso. E isso você constrói processos de formação de pessoas, de constituição de caráter, de constituição de... Como que é a palavra, gente? De caráter, de personalidades, mas você não gera no campo da criança como aprendizagem. Né? A criança aprende muito no processo de observação, ela observa, mas aquela observação não é um jogo. Quando ela está jogando, ela desliga esse processo. Então, por exemplo, se a criança vê o pai escovando o dente ou fazendo a barba, ela vai aprender por reprodução, ela vai reproduzir aquilo, escovar o dente, a barba, mas infelizmente esquece, né? Principalmente escovar o dente, só observa, depois esquece aquele negócio. Mas quando ela está brincando, ela não gera essa rede, né? Segundo a defesa dela, ela não gera essa rede, esse processo que permite essa acomodação. A criança assimila blocos, mas ela precisa de alguém, de alguma coisa fora desse jogo que vai trazê-la para o contexto real e amarrar e costurar essas coisas. Então o jogo ele gera muitos pontos de assimilação, mas não gera de acomodação. O jogo
ele constitui as caixinhas, ele joga um montão de coisa nas caixinhas, ele abre as caixinhas, mas ele não permite você comparar, costurar, amarrar essas caixinhas, e é isso que ela entendia como aprendizagem, né? Como algo que transforma, transcende, algo que é possível de estabelecer relações entre elas. Mas é muito no campo da psicologia também. Não, mas eu fiquei. A Gorete comentou aqui que está surpresa com essas informações, mas eu fiquei pensando que quando a gente discutiu sobre a gamificação e discutimos sobre esse jogo também, a gente ficou falando. A gente falou da importância de, no final, depois que você jogou o jogo, precisa de um momento de sistematização. Então, esse momento de sistematização seria o que ia trazer os alunos para fazer as conexões entre o que vivenciou no jogo, as caixinhas que foram abertas, as caixinhas que foram fechadas, as conexões com outros contextos, outras vivências que aquele conhecimento se aplicaria, né? Que conhecimentos que eles mobilizaram para poder resolver o problema. Então, esse momento de reflexão e sistematização, o pós-jogo, cumpriria esse papel. Então, pelo que você está descrevendo dos argumentos dela, eu estou pensando assim, o jogo em si, ele não fecha o aprendizado de uma forma, tipo assim, não é suficiente o aluno ir lá jogar por si só. Ele precisa de uma mediação. Por isso que eu penso em Vygotsky, né? Então, ele precisa da mediação do adulto ou da pessoa mais experiente ali para ajudar a fazer essas conexões entre o que ele vivenciou no jogo, entre o que ele precisou mobilizar durante o jogo para resolver os problemas ali que foram colocados e os conceitos que estavam sendo trabalhados ou que vão ser trabalhados, né? Às vezes o jogo pode vir no momento para iniciar a discussão, tipo, colocar os problemas ali, tipo, o que eu não entendo, o que eu não tô vendo. Ou pode ser nesse momento de síntese mesmo, né? De rever o conteúdo e tudo mais. Então, esse momento da discussão que faria esse papel, né? Que, tipo assim, o lugar da aprendizagem se daria nesse momento, não, não fechado, né? Eu penso na aprendizagem de uma coisa bem fluida, né? Porque o jogo vai estimulando um tanto de coisas e essa síntese seria um momento para meio que colocar ordem em tudo que foi vivenciado, né? O que é compartilhado, o que pensou, o que não pensou. E aí, quando você falou das outras coisas que a criança aprende durante o jogo, a gente me fez lembrar que a gente não pensa no jogo só para aprendizagem conceitual, né, Santa? A gente está pensando Sim. Nessas outras aprendizagens também, nesses outros domínios, né, de conhecimento a ser aprendido. Isso até ela chamava de modulações de comportamento. A criança, quando ela brinca, quando ela joga, né, ela falou que até o jogo, né, ele não é uma boa expressão. Né, porque o jogo, se você pega ele em outros idiomas que não é a língua portuguesa, ele tem outras definições muito diferentes do que a gente traz, do que a gente aborda. Né? O game, nos Estados Unidos, ele tem um outro contexto que é diferente do nosso jogo. Né? O gioco, né? No italiano, ele tem um outro contexto que aproxima mais do game e do processo de gamificação do que o nosso jogo. Né? Talvez por isso que tem esse embolamento aí. E ela defendia muito fortemente que quando a criança joga, quando ela brinca, quando ela joga, ela não tem um compromisso com o formal. Né? Ela tem um compromisso com a imaginação, com bolar regra. Assim, se você está com seus amigos jogando carta, brincando com eles mesmo, você não está ali fazendo conta. Né? Conta matemática de quantas cartas tem. Então, se você está nesse momento, você extrapolou o jogo. Aquilo não é algo de diversão. Aquilo virou profissão. Né? Jogador de pôquer, né, que fica contando as cartas para ver assim, qual vai ser a próxima estratégia. E a gente usa o nome jogo. Tá vendo? Por isso que não é esse mesmo jogo. Né? Não é o game que tem por exemplo, norte-americano, né? Da língua inglesa, por exemplo. Então, essa tradução do jogo, ela que defendia muito isso, que é o que causa essa mistura, muita coisa. Esse jogo, que é o brincar, ele tem um descompromisso com essa questão do aprender. É hora de imaginar, de pensar, de bular a regra e tal, mas tem outras modulações que elas
produzem também, né? E aí, assim, davam discussões, que aí pegava o orientador, que foi dela também, que é outro cara da psicologia. Ela, tô falando dela, tô falando quem é, né? A Guinela Justa, que é uma das brasileiras, foi, né, uma das maiores tradutoras de Vygotsky para nós, e o orientador era o Lulinho de Macedo. Então, quando sentavam os dois para discutir isso, eu, réu imortal, né, ficava quietinho, ouvindo e tentando captar alguma coisa, mas era muito interessante nesses pontos de defesa. E a gente tensiona. E o Rodrigo falou assim: não, Santa, eu não vou entrar nesse negócio, não, eu não consegui nem entender nem que a Guinela falou, nem que o Lino pontuava. Então a gente não entrou nessa briga, não, nessa coisa. Mas ele deixou registrado lá, se vocês perceberem, num ponto do artigo ele fala lá que é um jogo para revisão do conteúdo. Né? Ele deixou registrado lá, para assim, eu vou falar isso para. Não vou falar que não gera aprendizagem, nada disso, mas vou colocar que é um jogo lá que é para revisão de conteúdo. Eu falei assim, ok, Rodrigo, beleza, tá tranquilo, você tá de boa. Mas isso aí depois a gente pode discutir, porque isso dá. Eu não estou falando que eu penso, né, da mesma forma que ela pensa. Né, eu concordo com a Ana que existem outros tipos de aprendizagem, né, a atitudinal, conceitual, a procedimental, se a gente pegar numa perspectiva teórica, em outras você vai ter outras, né? Mas aí é outra discussão, né? Mas então ele teve essa missão que era a constituição das regras do jogo. Né? Quem pega aquelas regrinhas lá, escritas bonitinhas, não imagina o trabalho que deu para o Rodrigo construir aquelas regras. Por quê? Porque ele tinha que pensar em todas as situações possíveis e impossíveis de acontecer. Então ele tinha que ver o jogo sem ele acontecer. Né? Então isso é uma coisa muito interessante que a gente discutiu muito e tomou muitas horas de discussão na gente. Por quê? Isso é o planejar. Né? Então, essa perspectiva, isso toma tempo, e que infelizmente nós, professores, ou a grande maioria, não dispõe desse tempo do planejar. Né? Que é o tempo mais precioso, que você vai pensar, e se esse aluno fizer isso? E se isso acontecer? E se isso acontecer? O que eu posso fazer para que isso não aconteça? O que eu posso fazer para fortalecer essa relação entre que ele levante uma hipótese e aonde ele vai achar as respostas para essa hipótese? Se ele pensar que fulano é pai do menino, aonde que ele vai achar as evidências? Estão lá os cartõezinhos, onde eu posso colocar para que ele consiga desconstruir essa e ver que essa é uma hipótese, ela não é uma hipótese que vira uma tese, uma teoria, que é uma hipótese verdadeira, né? Que ela é uma falácia. Onde ele vai perceber isso? Então, esse momento de construção do processo de jogo, como que anda no tabuleiro, é o planejar. Né? Então, é um processo muito difícil, muito sofrido. E, assim, trazendo para o nosso cotidiano, quantas vezes nós planejamos desse jeito uma aula, né? Olha, tá, eu estou lá dando, e se meu aluno perguntar aquilo? Será que alguém já pesquisou sobre isso? Quais são as concepções prévias dos alunos sobre isso? Né? A gente não tem tempo. Né? Muitas vezes não tem tempo assim, tá dando uma aula lá, sei lá, sistema genital feminino. Quais são as concepções prévias de pré-adolescente sobre sistema genital feminino? A gente não tem tempo de fazer uma pesquisa dessa, ver, trazer, já planejar, falar assim, ó, se ele me perguntar isso, eu sei o que ele falou, aquele artigo falou aquilo, eu posso, outra pessoa já falou isso, eu posso me preparar para isso, responder dessa forma, para não gerar uma concepção errada dele. Isso é o planejar. Né? E isso o Rodrigo fez e demorou muito tempo. Foi um processo, foi um parto, e de fórceps, na verdade. Não foi cesariana, né? Mas foi porque cicatrizou rápido, produziu, né? Restaurou rápido, mas foi um parto de fórceps. Né? Foi forçado mesmo esse parto, palavra de quem nasceu de fórceps, né? Foi bem forçado. Ele pensar nessa estratégia, nossa, é difícil mesmo, e é mesmo. Né? Ele tentou pegar outras regras do Scotland Yard, do detetive, para tentar ajustar. Algumas coisas ele ajustou, mas outras coisas não conseguiu. Por quê? Porque o contexto era diferente. O conteúdo era diferente. Era um jogo pedagógico. Né? Então, ele tinha que ver aonde eu vou colocar esse conteúdo. Né? Eu lembro que ele ficou assim, Santa, mas
como que os meninos vão entender se eu colocar aquelas cartas com tipo sanguíneo? Eles vão achar que o tipo sanguíneo confirma a paternidade. E o tipo sanguíneo ele não confirma, ele exclui a paternidade. Né? Tanto é que ele começa, o caso começa falando isso, que ele descobriu numa aula de genética, né? Que ele era do tipo sanguíneo, os pais eram de outro, e ele não poderia ser filho daqueles pais, porque, né? Então, assim, foi muito, muito bacana. Eu lembro até que ele falou assim, Sandra, eu vou trazer um negócio que vai ser bacana, porque ele queria trazer, no caso, o Bombaim, que são os indivíduos que fenotipicamente eles são do tipo O, né? Mas genotipicamente eles são de outro tipo sanguíneo. Então eles podem produzir filhos de outro tipo sanguíneo, A, B, por exemplo, mas fenotipicamente eles são do O. Eu falei, Rodrigo, não faz isso não. Se você fizer isso, os meninos vão endoidar, eles vão entender, não é hora disso. Deixa isso aí mais para frente, né? Porque isso aí você vai colocar em apuros até o professor. Sim. Né? Então, teve esse desafio em pensar essas coisas, porque esse foi o primeiro caso que surgiu. Né? O caso ele é de tipagem sanguínea. E a primeira tipagem, mas falar assim que é filho de fulano, sangue, isso é muito fácil. Vamos pegar uma coisa que é exceção, e aí vai levantar curiosidade, assim, ok, vamos pensar no caso 2. Vamos pensar mais de leve no caso 1, né? E a gente aproveita as cartas para pensar no caso 2 depois. Mas aí, né, pelo menos que eu tenha acompanhado, eu não vi o caso 2, né? Se teve ou não. Então, esse processo de construção do jogo, né, eu até anotei aqui das regras, né, de como as cartas seriam feitas, porque no processo de construção das regras, o jogo foi todo construído. Então, se pensava numa regra e fazia o desenho de todo o tabuleiro. Ao mesmo tempo que se pensava na regra e fazia o cartão das pistas. E se pensava em quais pistas poderiam ser dadas. E mais, essas pistas a gente tinha que mapear onde provavelmente poderiam estar os peões, porque tem lá os benefícios, né? Se você acertar lá, por exemplo, as cartas de perguntas, para onde você vai, quantas casas você anda, se você bloqueia um local ou se bloqueia um jogador. Então, isso, à medida que o jogo, né, que o jogo das regras, que o processo de construção das regras, ele foi se dando, o jogo foi nascendo, junto com as regras. E assim, né? É interessante que a gente pensava assim é a aula, né? Na hora que eu vou pensando no meu planejamento de como minha aula vai sendo construída. Ela é construída nesse momento, né? Que infelizmente é um momento mais precioso do processo de planejamento, mas que toma muito tempo. Mas é um tempo que é investimento, né, Sander? Porque Investimento. quando a gente investe, igual você falando desse processo que é difícil e tal para a construção, pensando principalmente que é o primeiro, né? Isso vai ser mais difícil mesmo. E aí a importância de buscar mais inspirações, né? Eu acho que uma dica para quem está começando é buscar jogos que já estão prontos. Então, por exemplo, se vai trabalhar genética e já tem esse jogo pronto, vai lá, consulta e faz uma adaptação ou outra. Muitas universidades, as pessoas produzem jogos, né? A André outro dia achou um de micro-organismos. Então, às vezes, eu estou falando da ciência porque é minha zona de conforto, né? Mas muitas áreas podem adaptar. Às vezes, a adaptação não vai ser tão complexa, né? Dependendo da temática, você consegue apropriar muito do jogo. Porque uma coisa é você pegar um jogo que não é didático e tentar transformar ele em didático. Então, isso já é uma dificuldade por si só. Se você pega um jogo didático e vai mudar o conteúdo, provavelmente o nível de dificuldade de adaptação vai ser menor. Pelo menos é o que eu imagino, né? Então, a gente precisa pensar nesse momento do planejamento como investimento. É um tempo que eu estou gastando ali, mas que eu estou aumentando as chances de sucesso em relação ao objetivo que eu quero alcançar, né? Ao que de aprendizagem que eu quero proporcionar para os alunos. Porque se dedicar tanto tempo só para ser lúdico, né? Só para ser oba-oba, aí não vai valer a pena mesmo.
Mas se você está pensando em quais objetivos de aprendizagem que você vai contribuir, que vai envolver os alunos, vai tornar aquilo mais concreto para eles, pensando nesses conceitos tão abstratos, aí você consegue falar assim, não, beleza, eu tenho pouco tempo, mas é um tempo que vale a pena dedicar para isso, né? Acho que tem É. essa questão também. E é um movimento Tem esse de. pergunta aqui, só um minutinho, Vamos Sam. lá. A Paloma está perguntando aqui: vocês acham que é possível utilizar jogos que não foram feitos com objetivo didático no contexto de ensino? Para apresentar alguns conceitos, contexto, revisão, por exemplo? Eu Agora, a gente acredito. fala que é sempre de ciências. É, Agora, a gente tenta pensar os outros contextos, igual aquela vez que a gente estava pensando o ensino lá das orações subordinadas, aí, que é da sua área. Mas aí a gente acaba ficando na nossa zona de conforto, né? é. As ciências é a nossa zona de conforto, né? Mas é possível, sim, eu acho que é perfeitamente possível se inspirar em outros jogos. Isso facilita na estrutura do jogo, na dinâmica das regras do jogo. Mas você introduzir um conteúdo próprio, né, isso te dá mais trabalho, né? Dependendo do grau de complexidade do jogo também, né? Por exemplo, se você Sim. pensar num dominó, né? No lugar dos números do dominó, vou colocar frações. E ser um dominó de frações equivalentes, né? Para que os alunos achem qual fração é equivalente a qual fração. É um jogo que você adapta o dominó para esse jogo de fração equivalente de uma forma rápida, né? Vai te dar trabalho de achar as combinações das frações equivalentes, de quantas são, de entender a lógica do dominó, né? De quantas peças que tem, das combinações possíveis, porque você vai ter que reproduzir isso também no dominó, né? Tem assim, eu acho que é perfeitamente possível, né? Essa adaptação, e tem muitos jogos que são adaptados de jogos, né? Ou que são inspirados nesses outros jogos, e aí você não tem o trabalho criativo de inventar a roda, né? A roda já está ali, vamos descobrir outra utilidade para ela, né? E investir o Só tempo para. nisso. Ô, Santer, um exemplo que eu lembrei aqui, que é esse que a gente discutiu no grupo com a Gorete, é que ela estava falando de orações subordinadas. Você me ajuda aí, viu, ô Gorete? A gente estava pensando, e a Arlete também estava lá no dia. A gente estava pensando nas orações subordinadas. Como que a gente podia pensar um jogo para aprender orações subordinadas? Aí eu fiquei lembrando da minha experiência como aluna, que foi traumática. Foi traumática. Eu olhava para aquilo e falava, meu Deus, para que serve isso? Por que eu tenho que decorar e analisar e categorizar 500 mil frases porque tinha as orações subordinadas ali? Aí a gente pensando e tal, a gente pensou, primeiro, qual que é o objetivo da oração subordinada? Para que ela serve? É para comunicar, né? Dependendo do jeito que você coloca a oração, ela vai ter uma função ali de comunicação. Aí eu lembrei do livro-jogo que meu marido tem, que ele adora esses livros, assim, que você escolhe, sabe? Tipo RPG. Você cria o personagem, aí você joga o dado e vai para um lado, vai para o outro. Você tem que tomar decisão, assim, sobre que caminho que você vai seguir. E aí, quando você encontra um determinado personagem, tem ações lá para você fazer e tal. Aí eu pensei, gente, talvez dá para fazer um jogo desse com orações subordinadas. Só que aí, no caso, o que seria? O participante ia querer comunicar uma coisa. Então, ia usar a oração de um determinado jeito. Aí, ele ia ter que escolher um caminho ou outro. Então, seria as duas opções, por exemplo, igual aquelas de separado com vírgula, quando é explicação e quando é restritiva, que é o exemplo mais fácil que eu tenho na minha cabeça. Aí, se ele escolhe um caminho, aí seria outro participante, vai virar para ele, você quis dizer foi isso aqui? Aí ele vai falar, não é isso que eu quis dizer. Aí ele vai ter que voltar. Aí ele vai para o outro. É isso aqui que você quis dizer? Sim, então siga para a página tal. Aí ele vai para o caminho tal. E aí daria essa ideia da comunicação. Assim, ao longo, teria uma historinha aí por trás, né? E aí, ao longo do processo, para ele verificar se ele estava comunicando bem o que ele queria, ele ia ter que escolher os caminhos diferentes, e aí ele aprendendo para que, afinal de contas, você usa a oração subordinada. Claro que não brainstorm, assim, né? Os miúdos dessa coisa aí teria que ser mais detalhada, as regras e tudo mais. Mas É.
essa tem a ver com a pergunta da Paloma por isso, né? Porque a gente vai se inspirando em coisas que não tem nada a ver com o jogo didático. O Scotland Yard exatamente não tem nada a ver com ser didático, né? Vocês fizeram esse processo de apropriar. E isso a gente pode fazer com qualquer outro jogo, né? E isso é muito interessante, porque o que acontece? É quando você se dispõe a investir o tempo, né, nessas questões que, infelizmente, a gente não tem muito tempo, né, em função assim, de dar muitas aulas a grande parte dos professores, mas quando você dispõe a investir, assim, não, eu vou tirar um tempo, eu dou, sei lá, dou tantas aulas, mas eu vou tirar um tempo para investir nisso, você passa a ver esse conteúdo também com outras perspectivas. Né? O jogo ele te propicia isso também, a enxergar aquele conteúdo com outras perspectivas. A Ana fez uma aí, ó, que eu nunca tinha imaginado. Né? Ela fez uma trilha aí, né? uma trilha multissetorizada aí, né? Dependendo do que acontecer, vai para um, vai para outro e tal. Que são possibilidades que a gente vai pensando. E aí a gente vai pensando no conteúdo também, né? De ser essa coisa multissetorizada, de possibilidades. Aí a gente entra no campo da argumentação também, né? Então, assim, eu acho que é muito rico. A gente investe esse tempo, gasta tempo, investe esse tempo, mas o retorno que a gente tem é a longo prazo, porque isso demanda conhecer os alunos, né? Também conhecer a faixa etária daquele jogo que está pensando, o que eles vão pensar, né? Se eles vão querer burlar essa regra ou não. Porque a gente tem que pensar num jogo de regras para serem burladas. Né? A gente tem que pensar, gente. Jogo tem que ter regra para ser burlada. Senão não é jogo. Né? E tem que ter regras que não dá para serem burladas. Então a gente tem que pensar em que medida a gente vai propor as regras para que eles possam também usar a imaginação e reinventar o jogo. Você joga o jogo uma vez, duas vezes, três vezes, o jogo fica chato. Não vou mudar esse jogo, vou jogar diferente agora. E deixa eles jogar e criar as regras deles também. Né? Então eu acho que o jogo ele cumpre esse papel também. Bom, então esse processo, né, aí nasceu o jogo. Né? Nasceu o primeiro caso, que era a troca na maternidade, que o menino foi trocado lá, né, na maternidade, aí tinha que descobrir quem. A primeira resposta ela já era respondida pela última, né? Porque já pergunta quem que eram os pais do menino aí no caso, então quer dizer, o menino foi trocado na maternidade, claro. E os meninos, mas muitos meninos não conseguiam sacar isso. Né? É mesmo? Não conseguiam sacar isso. Né? Eles iam, mas será que foi? Né? Aí isso é pegadinha, porque aí isso é pegadinha, tá tão fácil que isso é pegadinha do professor, gente. Vão acreditar, não. Tem essas coisas também, né? E aí depois o Rodrigo ficou assim, não, agora eu quero ver os alunos jogando. Falei, ok, Rodrigo, mas peraí, pra quê? Né? Aí lá vem você de novo, jogar um balde de água fria em mim. Então, pra que você vai querer ver os meninos jogando? Porque o meu maior receio foi assim, agora eu quero analisar o processo de aprendizagem com os meninos. Aí eu falei assim, não, aí é uma dissertação de mestrado. Aí é mais importante, né? Não, eu quero ver só para ver se eles entenderam as regras. Eu falei assim, beleza, ok, vamos lá, vamos testar então. Para isso, eu acho que você pode fazer. Porque na verdade, ele buscava, o que eu acho que é muito interessante, é um processo de validação do jogo. Se os alunos entenderam as regras, se eles estão jogando como foi planejado, né? Se os instrumentos, se as ferramentas usadas no jogo, elas estão sendo apropriadas, se aquilo que foi planejado é execuível da forma como foi planejado, né? E permite ajustes. Então ele observou, viu os alunos, aproveitou ali, fez um teste de satisfação do cliente, né? Que você tem lá, o que os alunos mais gostaram, o que eles não gostaram, o que podia melhorar, se você indicaria o jogo para uma outra pessoa. Isso é teste de satisfação. Ele tirou isso, né? Essa grande parte das questões nós adaptamos de processo de satisfação de cliente mesmo, né? Mas aí, ao perceber, ele viu que uma coisa que ele que ficou apaixonado, que era com a danadinha da ampulheta, né? E aquilo vocês imaginam tanto menino de ensino médio, que aquele negócio despertava a curiosidade dos meninos, não a curiosidade, né? Mas o poder da ampulheta.
né? Quem detinha a ampulheta para contar o tempo do outro, mas olhava até o último grão, né? E fazia pressão em cima do menino. Aí são o métier do jogo, né? A questão da competição, né? Que é aquela questão que sai, né? E que às vezes pode potencializar ou despotencializar o processo de aprendizagem também. E aí a gente percebeu que aquele tempo que foi dado, que era de 1 minuto, era insuficiente, então tinha que rodar a ampulhetinha 2 vezes, os meninos não queriam rodar ela de 2 vezes de jeito nenhum, que uma cartinha daquele tamanho, quem não lesse ela em 1 minuto, aí o Rodrigo tá brigando com os meninos. Não, gente, tem que ler de novo, né? Não tem, aí vem aquela história, se você não conseguiu ler em 1 minuto, tem que sair da casa e entrar nela de novo, né? Você vai mudando as regras, então ele fez esse processo, é um processo de validação, de entender as regras e de ver se as regras estavam sendo entendidas, se elas estavam legíveis, né, do ponto de vista da compreensão para os meninos, e se eles estavam aplicando tal qual foi planejado. Então, a partir disso, algumas mudanças foram feitas e ele constituiu o produto final, né, da dissertação dele. Então, depois desse processo de construção, teve o processo de validação, e aí, depois da validação, ele fez alguns pequenos ajustes nas regras e na estrutura do jogo também, e finalizou o jogo, né? Aí veio o processo de finalização da escrita, o processo de defesa da monografia dele, e nós ficamos nesse tempo de 2000 e finalzinho de 2010 até final de 2012, ele assumiu um volume muito grande de aulas, né, também, com o processo de defesa, de redução da escrita da dissertação para virar um artigo. Então foi um processo longo também, esse outro processo, né? E aí depois ele seguiu, né? Ele entrou para o Promessa, aí depois ele avançou um pouquinho mais. A Arlete está comentando aqui, ó. Fico feliz em te ouvir, porque todo jogo que eu pego, a primeira coisa que eu faço é burlar as regras, só para ver como o jogo vai se comportar. E acho interessante que a maioria dos estudantes fazem isso. Mas sempre aparece alguém para censurar e vir com sermões associando o jogo à vida real, ao real da vida. E normalmente não permitem o uso da imaginação, né? Então é importante esse equilíbrio também, né? Porque tem uma parte desse burlar as regras para ver como que o jogo se comporta, mas tem também esse, tipo assim, o ver como que com a regra funcionaria, né? Tem que ter uma sensibilidade, assim, durante o jogo, né? Durante, tipo assim, o Rodrigo fez para um contexto, aplicou numa determinada turma. É preciso um certo feeling, assim, né? Para poder saber assim, não, isso aqui nós vamos deixar rolar e tá tudo bem, renegociar as regras, não, mas isso aqui é inegociável, né? Descobrir esse negociável e o inegociável é importante também, né? O jogo, ele durou 2 aulas, na turma que foi menos, porque o Rodrigo também aplicou em turma de EJA, que durou um pouquinho, aí nas turmas de EJA durou mais tempo, eu lembro direitinho. Durou quase 3 aulas, não chegou a durar 3 aulas inteiras, mas foram quase 3 aulas. E a gente combinou com os meninos que a primeira aula era para seguir o jogo tal qual como ele foi projetado, né? Que eles resistissem na tentação de bular as regras. E na segunda aula, a gente deixou eles bularem a regra, desde que eles escrevessem o que eles estavam burlando. Porque a gente tinha o registro para depois mudar, avaliar e fazer a mudança, né? Mas o gostoso do jogo é esse mesmo, a gente pensar em outras possibilidades, né? Eu acho que é muito isso, de você pensar nas possibilidades que você pode fazer aquilo, de tornar o jogo mais difícil para o outro, não para mim, né? De tornar o jogo mais difícil para o outro, porque aí a gente começa a pensar, eu consigo fazer isso, eu tenho essa habilidade, mas meu colega que está jogando comigo não tem. Então eu vou criar uma regra que vai me beneficiar e prejudicar ele. Isso tem muito também nos jogos, né? Se você observar crianças, elas
nas brincadeiras delas, elas criam essas regras em 2 tempos. Agora, eu estou perguntando aqui, como que foi o envolvimento dos alunos de uma forma geral, Santa, na hora do jogo? Vocês foram... Não, eles compraram o jogo, né? Compraram por 2 motivos. Pelo Rodrigo, eu acho que foi o principal deles, e porque o jogo ficou visualmente muito bonito também. Então eles queriam, e, assim, e era uma coisa que o Rodrigo, ele falou assim, hoje nós vamos discutir um caso de que um menino foi ou não foi trocado na maternidade. Será que isso é possível? Então os meninos ficaram curiosos. Que é isso, professor? E aí, na hora que eles se envolveram nisso, né? Então, o Rodrigo tinha um charme dele também, né? De envolver esses alunos. Então, houve um envolvimento, assim, muito grande. Os alunos da EJA foram os mais interessantes, porque eles se envolveram a tal ponto que eles estavam inconformados com a troca na maternidade. Né? Aí começa a contar casos também de, né, que tinha uma senhora lá que contou que um primo dela tinha sido trocado na maternidade. E aí, porque aí já tem toda uma história de vida, né? Então eles trazem esse contexto de história de vida e a gente viaja com eles também. Então eu acho que isso faz parte do processo. E todos eles relataram que eles, e a gente viu isso no jogo também, quando eles jogavam, que eles apropriaram muito bem dos conceitos. E aquilo que não era de fácil apropriação ou de fácil lembrança, né, de memorização e uma lembrança mais ativa, mais rápida, as cartas ajudavam isso. Né? As cartas da biblioteca, por exemplo, que tinham as dicas, que falavam, que explicavam, na verdade, que traziam um conteúdo. Né? Então, eles entenderam essa dinâmica no jogo, de onde eles buscavam, qual que era a fonte fidedigna de informação. Né? Não tinha aí o celular, né, na época, mas se tivesse também, a gente tinha que ter uma regra para não poder usar o celular durante o jogo, né? Senão é muito isso. E tem uma outra coisa que eu fiquei muito na dúvida e a gente trouxe para os grupos quando a gente discutiu esse artigo, que é a questão dos grupos, que muitas vezes a gente vê nas recomendações para poder construir jogo didático e tal, a questão de proporcionar a aprendizagem colaborativa também. Vocês pensaram na possibilidade de, por exemplo, formar equipes para eles poderem trocar ideias sobre o que eles estavam pensando, para essa análise das pistas não ser uma coisa tão individual ou não? Como que foi esse processo? Não, isso não foi pensado, Ana. Isso aconteceu, né? Os grupos colavam entre eles, né? Alguns alunos de alguns grupos intercambiavam informações, mas isso não foi algo que foi planejado. Isso estava burlando a regra, né? Então, mas isso não foi algo que foi planejado, mas foi observado. Na EJA, então, foi muito. Porque na EJA eles são mais colaborativos, eles foram mais colaborativos. Então, teve muita quebra de regra na EJA com essa questão de intercambiar informações, mas não foi algo pensado. A gente já sabia que isso poderia existir, mas não criou nenhuma regra que proibisse nem que estimulasse isso. Mas você acha que esse fato dos alunos trocarem as informações colaborou mais ou vale a pena ser mais individual? Ou depende do objetivo? Eu acredito, assim, que dentro do grupo, para essa finalidade específica, a troca de informação necessariamente significaria você prejudicar o grupo. Por quê? Porque se a troca de informação for uma pista, por exemplo, se você está dando essa pista para um seu colega que não passou por essa pista, ele está tendo uma informação que você intercambiou informação, porque na verdade não é um pensar entre relação, por exemplo, de hipóteses possíveis e evidências que confirmam ou não essas hipóteses. Né? Na verdade, era uma troca de informação. Não, eu descobri que fulano não era pai do menino mesmo, não. Ó, eu descobri que fulano era pai. Né? Então, era o intercambiamento
mas de informações que estavam explicitamente contidas nas cartas. Aham. Sabe? Então, nesse caso, a gente não repreendeu, não interferiu, mas via que o grupo se sentia prejudicado e chamava a atenção de quem passou a informação e o outro de quem recebeu a informação. O quem recebeu ficava indignado, o grupo, na verdade, né? Porque ele não foi naquela carta. Teve uma turma, acho que foi do ensino médio mesmo, não foi da EJA, não, que eles inventaram uma regra: quem recebesse a informação e passasse a informação ficava 2 rodadas sem jogar. Porque eles davam informação na carta e já passavam, antecipava a carta, né? Dava um spoiler da carta. Então, nesse caso, assim, eu não pensei nisso no momento, né? Mas se a gente tivesse pensado numa situação só dessa transmissão da carta, eu acho que não seria produtivo. Se fosse o intercambiamento de outros níveis de informação, Se fosse equipe, né? Não na questão de é, trocar informações, mas formar equipes para pensar a resolução do caso juntos, nesse isso, sentido seria mais produtivo. isso. Ou então, se fosse discussões, por exemplo, de se cada grupo tivesse, por exemplo, um nível de informação, mas que ele por si só não seria suficiente. E a gente utilizasse, por exemplo, uma metodologia ativa de grupos, de rodízio de grupos, né, de rotação. Então você tinha 4 participantes, 4 grupos, e depois esses grupos se dissolviam em um participante de cada grupo, formava um novo grupo, por exemplo. Então você tinha informações, você tinha que prestar atenção, colaborar dentro do seu grupo para adquirir essa informação, porque depois você ia socializar ela, e é nesse grupo, nesse novo grupo, que sairiam os processos de conclusão. Mas aí é outro jogo, né? Isso é outro aspecto. E já ficou muito legal, assim, eu gostei dessa possibilidade também. O legal do jogo é isso, né? Você ir pensando outras possibilidades para o negócio ficar mais interessante e pensar os conteúdos nessa perspectiva. É interessante a gente lembrar desde o início, né? Quem que são nossos alunos, porque às vezes a gente pode se deparar com um aluno que nem curte jogo, né? Que nem tipo, ele não vai comprar a ideia, né? Então, eu tenho que pensar quem é meu aluno, eu tenho que pensar como que eu vou introduzir essa ideia, né? Igual você falou do charme do Rodrigo, mas aí a gente está falando, às vezes, de uma história, né? O jeito que traz a notícia, né? Como que vai começar essa conversa, né? Sobre aquele conteúdo que vai estar relacionado com o jogo, né? Então, assim, como que vai ser esse momento do engajamento antes do jogo? Como que vai ser o que você quer atingir, né? O seu objetivo de aprendizagem. O jogo é o melhor instrumento, porque às vezes nem é. Às vezes você está querendo um objetivo que um jogo investigativo não vai dar conta. Você precisava fazer uma outra estratégia, Sim, né? sim. Então, a gente precisa desse planejamento aí para a gente definir as escolhas, senão vira método por método, né? Eu pego um jogo por pegar e vou lá e aplico só porque aquele conteúdo é o que eu tenho que ensinar. Se eu não fizer esse movimento contrário, né, do que eu quero, onde que eu quero chegar, para poder definir se o jogo vai ser o melhor caminho ou não, né? É claro, assim, que no contexto do Rodrigo, era um contexto, assim, ele queria criar um jogo que ajudasse os meninos a revisarem o conteúdo, e na hora que a gente discutiu o artigo, a gente achou que podia ter esse caminho da aprendizagem também, né? Sem entrar nos méritos mais profundos, que eu fiquei muito interessada, porque eu gosto muito de estudar Vygotsky, mas com esse momento, né, tipo, pós-jogo, de discutir os conceitos que foram trabalhados e tudo mais, e fazer essa síntese, assim, essa sistematização do conhecimento, visando acomodar mesmo as informações, proporcionar novas aprendizagens, né? Não só uma revisão por revisão para fazer prova, né? Mas pensando o conceito em uso, assim, em que contextos que a gente pode pegar esse conhecimento, igual esse negócio da vacina, por que desenvolver a vacina foi tão rápido,
né? Se não tivesse sequenciamento genético dos vírus, ia ser muito mais difícil, né? Tentar descobrir os caminhos assim de melhor ataque, né? Vamos dizer assim, ao vírus. Uhum. E isso É está tudo tudo, relacionado com o conhecimento genético. é tudo assim. A gente pode fazer uma relação, por exemplo, com um filme, né? O jogo, se a gente não pensar pedagogicamente ele como estratégia, né? Como uma estratégia poderosa, ele vira um filme. Você passa um filme, ok. Os meninos assistiram o filme, pegaram as informações e o que eles vão fazer com aquilo? Né? Agora, se você planeja esse filme, né, com um roteiro, já chamando atenção para o que tem que ser observado, com um processo pedagógico que está permeando o assistir ao filme, aí é diferente. Né? Eu acho que é a mesma coisa com o jogo, como qualquer outra estratégia pedagógica também. Né? E assim, eu sou suspeito, porque eu acho que os jogos são ferramentas muito, muito poderosas em sala de aula. Elas, principalmente produção de dados, para entender os alunos, para você favorecer outros tipos de habilidades que os alunos têm, né, para que você consiga perceber coisas que às vezes a gente não dá muito valor, que é a questão das relações de equidade em sala de aula. Né? Essa questão de equidade ela é muito cara, eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado e ficar muito atento a essas questões de equidade, né, para evitar a exclusão, a evasão ativa ou não, né, porque a maior parte a gente não tem uma evasão ativa, ela é passiva, né? Você tem um aluno lá, ele já não está lá há muito tempo, mas ele está lá, numericamente ele está lá, né? Então eu acho que essa questão de equidade, ela é muito bacana. E aí eu não sei se as pessoas conhecem, mas tem um evento só de jogos pedagógicos, de jogos no ensino. Ele chama Gelequim, né? Eu não sei se... É mesmo? Então, e assim, é fantástico, né? Esse evento. O último foi o ano passado, 2021. Anota aí para nós, Santa, fazendo favor, para a gente colocar na Tá. descrição também, para todo mundo ficar sabendo. Ele chama E isso é Gelequim, então novidade para assim, mim. tem uma série de jogos que vocês vão conhecer lá, e é um evento assim, gente, que é fantástico. Eu fui em um só, né? Que foi na Unilab, que fica no sul, né, em Foz do Iguaçu, e foi fantástico. Tinha aqueles RuneScape, sabe? Eles fizeram um RuneScape, e aí tem pessoas de peso que falam, dão palestras, a gente apresenta trabalhos. É um congresso mesmo, só que todo envolvido por jogos, né? Então você tem níveis, você tem setores. Então o congresso ele é um grande jogo. A forma de apresentação do trabalho, né, desse que eu fui, foi fantástico. Era um jogo de tabuleiro. Aí você tinha lá os locais, jogava você e uma outra pessoa e tinha uma plateia assistindo, né? Então você jogava um dado e aí você ia caminhando por aquela trilha e tinha pedaços da trilha que você apresentava a metodologia e você tinha que prestar atenção na metodologia do outro, porque depois tinha um caminho que você tinha que explicar o que você entendeu da metodologia do outro. Então era um jogo mesmo, o processo de apresentação dos trabalhos. Né? Uma logística, assim, deve ter dado um trabalho danado. E tem uma revista, né, que é que esse pessoal de jogos, eles trabalham e tem boas publicações, que a Ludoscience. Depois eu posso colocar direitinho. Deixa eu ver se é Ludoscience mesmo, que agora deu branco aqui. Eu tô nervoso. É isso mesmo, Ludoscience. Eu posso depois colocar, porque ela faz publicação de jogos, de artigos de jogos. Né? Que legal. Não de jogos especificamente, mas do lúdico, né? De tudo que é lúdico. Então, para quem gosta de jogos, quer ver bons exemplos, pesquisas relacionadas a isso, eu acho que é um trabalho bacana. Tem o grupo de editores, é um grupo de editores sério, né, competente, que eu acho que é um periódico que merece ser lido para quem gosta. Ai, que bom. Nós vamos colocar tudo na descrição para
todo mundo poder acessar aí e ampliar os horizontes, É né? isso aí. Lembrando sempre dos objetivos de aprendizagem, né? Para não ficar método pelo método. A gente é repetitivo nesse ponto, porque existe assim, uma tendência, né? A falar de metodologias ativas, de ferramentas tecnológicas. Aí o povo quer só usar o trem como se tivesse só Modismo, né? aquilo, né? Se colocar um método, tipo, eu vou jogar um jogo com meus alunos e tá pronto, né? A analogia do filme foi ótima. Se você não tem propósito, se não tem nada a ver com os objetivos de aprendizagem, você não vai alcançar, não vai chegar no lugar que você imagina que quer chegar, né? Então a gente tem que ter muito claro onde a gente quer chegar para valer a pena o uso dessas ferramentas, dessas metodologias, né? Ô, Santer, eu quero te agradecer demais, mas muito mesmo. Pelo visto aqui, o pessoal gostou demais, né? A Arlete já está querendo ir no evento, né, Arlete? Eu coloquei até o nome dele aí. O próximo é em 2023. Então preparem os Ó, trabalhos aí, ó. já dá para preparar, já dá aí, ó, para quem já está aqui, já vai preparando os jogos, já prepara os trabalhos e já submete para o evento ano que vem e vai participar dessa dinâmica bem interessante aí da apresentação dos jogos. Eu achei bem legal. É muito, muito bacana. O pessoal é muito criativo. Ô, pessoal, vocês têm mais alguma pergunta para fazer para o Santa em relação a esse processo aí de construção? Vocês viram que não é trivial, né? Não é uma coisa que nasce da noite para o dia, mas é possível e dá para fazer coisas muito interessantes e muito legais. Vocês têm mais alguma dúvida? Querem saber mais alguma curiosidade aí sobre o jogo? Gorete gostou muito. Que bom. Então, o Santer, agradecer mais uma vez a sua presença. É muito bom ter você aqui. Eu acho que sempre é muito enriquecedor. Eu já estou assim, com a cabeça fervilhando, né, de ideias aí para poder pensar novas possibilidades. E tenho certeza que todo mundo está aí nessa mesma vibe, né, de pensar como que vai adaptar o jogo, como se inspirar, quais que vão ser os objetivos. A Lorena começou nosso encontro falando, né, que já estava aí cheio dos planejamentos, quem sabe os jogos vão estar de alguma forma podendo contribuir, né, para atingir os objetivos lá de aprendizagem. E eu quero muito mesmo te agradecer. É muito bom ter você aqui com a gente. Já estou agendando, tá? Assim que sair essa maletinha genética, a gente já tem um outro encontro. E aí, ó, já está aí na reserva. Quero ser uma das primeiras a saber para a gente poder divulgar, porque é muito bom compartilhar coisas boas. E deixo você à vontade assim, para fazer o fechamento, se você quer, as suas últimas palavras aqui no nosso encontro de hoje. E agradecer todo mundo que esteve presente, né? Isso. E quem está assistindo até agora conseguiu chegar até o final aí com a gente. Ok, Ana, eu que agradeço, né? Como eu falei, assim, sempre que eu posso, o Instagram eu sigo direto, né? Então, tudo que vocês postem, eu tô lá lendo, vendo, tô vendo as pílulas, né, Ana? Talvez não sincronamente, mas assincronamente, na medida do possível, eu assisto os vídeos que vocês postam e pessoal, aproveitem bastante o canal, porque tem bastante coisa bacana, né, que a Ana e a Andrea trazem e colocam e propiciam para a gente, né, esse momento de formação que é muito diferenciado, né? Então, eu acho que isso é interessante, né, que é um processo diferenciado. Então, aproveitem, espalhem, né? O meu desejo era que esses momentos, Ana, né, quando a gente às vezes faz no YouTube, que eles fossem como se fosse o X da Camila Loures, sabe? Está acontecendo assim e tem 129 mil assistindo ao vivo, 200 mil assistindo ao vivo, né? Então, mas infelizmente não é dessa forma, né? Porque o nosso público é um público diferenciado e às vezes a gente
ocupa o nosso tempo sincronamente, porque às vezes assiste até assincronamente, né? Com outras questões, mas para vocês que dispuseram um pouco de tempo, para que pudessem ouvir, para que a gente pudesse trocar informações e aprender um pouquinho, muito obrigado. Para você que vai ouvir depois, porque vai gravar e vai colocar lá, né, no canal. Aproveitem, né, as coisas que estão sendo postadas na exploração criativa, em outros canais também, que são canais formativos, e estimulem as pessoas, né? Quem sabe um dia a gente vai fazer um webinário aí, que tem 200 mil inscritos, já pensou, Ana, né? 200 mil a gente chega lá. assim, então seria muito, muito bacana. E fazer um merchan aqui também, né? Isso aí, aproveita. Na minha dissertação de mestrado, eu trabalhei com um jogo, que é o jogo dos Quatis, não sei se vocês conhecem, e que depois eu construí uma versão digital desse jogo, né? Mais recentemente com o recurso que a gente recebeu do CNPq. Então eu vou deixar, vou colocar aqui no chat também, Ana, e depois pode colocar lá eu te mando para colocar lá na descrição, 3 links. Um primeiro eu já vou marcar esse na agenda também, assim, que aí a gente já tem mais uma conversa. Então, esses aí, ó, o primeiro deles é aquele jogo que eu falei, não é um jogo, é uma sequência de ensino, de um ensino de ciência por investigação estruturado, que usa simulador. Né? Lembra que eu falei que a gente viu nesse abstrato, que depois até ele originou uma outra pesquisa, essa primeira. E esses dois seguintes, o primeiro deles é um artigo que ele é da minha dissertação de mestrado, que é o jogo analógico, que ele trabalha temas de ecologia, que é o jogo dos Quatis, e um segundo é uma versão digital desse jogo dos Quatis. Né? Depois tem um outro artigo, e lá também tem o link que vocês podem, esse jogo digital pode estar acessando, e os meninos podem estar jogando na escola de vocês. É isso, agradecer, muito obrigado. E aproveitem e espalhem, divulguem isso, e as outras versões se vocês precisarem da versão em Corel, né, do tabuleiro do Rodrigo, só entrar em contato que eu disponibilizo, e do jogo também, até do jogo dos Quatis também, se vocês quiserem conhecer um pouco mais, eu disponibilizo as versões dele para que vocês possam estar reproduzindo e jogando também. É isso, muito obrigado, Ana, né? Agradeço também a Andréia aí pela oportunidade. Sempre que precisar, pode contar comigo para a gente estar conversando aqui. Eu gosto de conversar. Nós vamos convidar mesmo. Já estou anotando aqui na minha agenda mais 2 ou 3 encontros aí, ó. Ô, gente, e na semana que vem a gente vai falar vai ser o nosso clube de leitura de artigos. E o artigo que foi mais votado é o de quantificação da qualidade da educação. Vai ser uma discussão bem profunda e muito séria para a gente pensar essas avaliações externas, o quanto ela influencia na nossa prática docente e como que a gente tem que ter um olhar bem crítico sobre elas para a gente não sair aí tirando conclusões equivocadas e que podem prejudicar a aprendizagem dos estudantes, que é o nosso principal objetivo. Então, a gente se encontra na próxima quinta-feira, no mesmo horário de sempre, às 8 horas. E quem quiser encontrar com a gente aqui ao vivo, nos siga lá no Instagram, porque é onde a gente libera o link da reunião e desse encontro aqui. No mais, muito obrigada, boa noite a todos, um excelente final de semana e a gente se vê por aí. Tchau, tchau. Boa noite, até mais, gente. Tchau, tchau.